O salão inteiro ficou em silêncio quando o milionário bateu a mão na mesa e apontou para a faxineira. Ei, você aí, limpa isso direito, ou nem para isso você serve. Algumas pessoas abaixaram os olhos, outras fingiram não ouvir. Afinal, quando um homem rico, dono de empresas, cercado de dinheiro, fala daquele jeito, poucos têm coragem de confrontar. A mulher segurava um balde e um pano úmido nas mãos. Seu uniforme simples denunciava sua posição ali. Apenas uma faxineira contratada para limpar o prédio. Mas o que ninguém sabia era que aquela cena de humilhação estava prestes a virar algo completamente inesperado. O milionário, chamado Gustavo Albuquerque, era conhecido na cidade por sua arrogância. Dono de várias empresas, carros de luxo e uma conta bancária que parecia não ter fim, ele acreditava que o dinheiro lhe dava poder absoluto. E naquele momento, diante de todos no saguão do banco, ele decidiu usar esse poder. Você está sujando mais do que limpando. Olha isso, parece que nunca trabalhou na vida. Algumas pessoas riram baixinho. A mulher permaneceu em silêncio. Ela apenas abaixou a cabeça e continuou limpando, mas Gustavo não parou. Gente assim só aparece quando precisa de emprego ou de empréstimo e depois ainda quer receber salário. Mais risadas. A faxineira respirou fundo, por alguns segundos. Seus olhos revelaram algo estranho. Não era tristeza, não era vergonha, era calma. Uma calma que ninguém ali conseguiu entender, porque naquele momento, quem estava sendo realmente testado não era ela, era o próprio milionário. E em poucos minutos, algo aconteceria que faria aquele homem rico desejar nunca ter aberto a boca. Mas antes de continuar essa história, deixe seu joinha no vídeo e vamos continuar essa história. Porque o que aconteceu depois, ninguém naquele banco conseguiu esquecer. O milionário Gustavo Albuquerque levantou-se lentamente da cadeira de couro no saguão do banco, ajeitando o terno caro como se fosse um rei, observando seus súditos. O ambiente cheirava a café e ar-condicionado, mas agora havia também algo no ar. Tensão. Ele olhou novamente para a faxineira que limpava o chão perto de sua mesa. Você deixou uma mancha aqui, está vendo? Ele apontou para o piso de mármore. A mulher se aproximou calmamente e passou o pano novamente. Mas Gustavo não estava satisfeito. Na verdade, ele parecia se divertir. Vocês já repararam como é sempre assim? Disse ele em voz alta para todos no banco. Pessoas sem estudo, sem dinheiro, fazem tudo mal feito. Algumas pessoas olharam constrangidas. Outras apenas permaneceram em silêncio. Porque quando alguém rico, cheio de dinheiro, começa a falar assim, muitos preferem não se envolver. A faxineira continuava trabalhando em silêncio. Mas então Gustavo decidiu ir ainda mais longe. Ele tirou o celular do bolso, abriu o aplicativo do banco e falou em tom debochado. Sabe quanto eu acabei de mandar em um Pix agora há pouco? Ele mostrou a tela para um homem ao lado. 200 mil reais. Assim, em segundos. Ele riu. Isso é mais dinheiro do que muita gente aqui vai ver na vida inteira. Então, ele olhou diretamente para a faxineira. Já talvez seja mais dinheiro do que você ganhe em uns 10 anos limpando o chão. Algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis. Aquilo já não era apenas arrogância, era pura humilhação. Mas a mulher apenas respondeu com uma voz calma. Senhor, eu só estou fazendo meu trabalho. Isso pareceu irritar ainda mais o milionário. Ele se aproximou dela, cruzou os braços e disse, pois faça direito, porque gente como você deveria agradecer por ainda ter emprego. Naquele momento, um senhor sentado ao fundo do banco observava tudo em silêncio, e o que ele faria nos próximos minutos mudaria completamente aquela história. Enquanto o milionário Gustavo continuava demonstrando sua arrogância no meio do banco, um senhor sentado no canto do saguão observava tudo atentamente. Ele não dizia nada, não interferia, apenas observava. Vestia roupas simples, segurava uma pasta antiga e parecia apenas mais um cliente esperando atendimento. Mas seus olhos estavam fixos na cena de humilhação que acontecia diante de todos. Gustavo continuava falando alto, como se estivesse num palco.
É por isso que o mundo é dividido, disse ele, caminhando pelo salão. Alguns nascem para mandar e outros para limpar. Algumas pessoas balançaram a cabeça desconfortáveis. Outras fingiram mexer no celular. A faxineira permanecia em silêncio. Ela continuava passando o pano no chão como se aquelas palavras não a atingissem. Mas algo nela chamava a atenção. Sua postura, sua calma, sua expressão. Era como se aquela humilhação não tivesse poder sobre ela. E aquilo começou a incomodar Gustavo. Ele se aproximou novamente. Você nem responde? Ela levantou os olhos por um segundo. Não vejo motivo, senhor. Isso fez o milionário rir. Claro que não vê. Gente sem dinheiro nunca tem muita coisa a dizer. Ele voltou para sua mesa, pegou um envelope grosso e falou alto novamente. Estou aqui resolvendo um empréstimo grande para um novo investimento. Milhões. Ele sorriu com arrogância. Coisas de gente rica. Mas naquele exato momento, o senhor que observava tudo no fundo do banco finalmente se levantou. Ele caminhou lentamente até a gerente que estava atrás do balcão e disse algo em voz baixa. A gerente arregalou os olhos. Olhou imediatamente para a faxineira. Depois olhou para o milionário e então perguntou quase sussurrando. Tem certeza? O homem apenas assentiu. A gerente respirou fundo, porque naquele instante ela percebeu que algo muito sério estava prestes a acontecer e que o homem rico que havia humilhado aquela faxineira talvez estivesse cometendo o maior erro da sua vida. A gerente do banco ainda tentava processar o que acabara de ouvir daquele senhor misterioso. Seus olhos iam da faxineira para o milionário Gustavo Albuquerque, como se estivesse tentando entender se aquilo realmente era possível. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Gustavo voltou a falar alto no meio do salão. Gerente, já analisaram meu pedido de empréstimo? Ele caminhou até o balcão com passos confiantes, exibindo seu relógio caríssimo. Eu não gosto de perder tempo. Meu dinheiro trabalha rápido. A gerente tentou manter a postura profissional. Senhor Gustavo, estamos finalizando algumas verificações. Mas ele a interrompeu. Verificações? Eu sou cliente VIP aqui há anos. Já movimentei milhões nesse banco. Ele apontou para o celular novamente. Só hoje já fiz 3 transferências por Pix, que juntas passam de $500 mil. Alguns clientes começaram a cochichar. Era evidente que ele fazia questão de mostrar que era rico. Então ele virou novamente na direção da faxineira. Ela ainda estava limpando perto da porta. Sabe o que é engraçado? Disse ele, sorrindo com desprezo. Enquanto eu movo milhões em dinheiro, tem gente que passa o dia inteiro limpando o chão. E ainda acha que isso é muito. Mais uma onda de humilhação. O silêncio tomou conta do lugar. A mulher levantou lentamente o rosto. Por um segundo, seus olhos encontraram os dele. E havia algo diferente naquele olhar. Algo firme, seguro. Mas Gustavo interpretou aquilo como desafio. Ele riu. Olha só, agora ficou brava? A faxineira respondeu calmamente. Não, senhor. Só estou esperando. Gustavo franziu a testa. Esperando o quê? Ela voltou a passar o pano no chão e disse apenas, a verdade sempre chega. Algumas pessoas no banco sentiram um arrepio estranho com aquelas palavras, porque naquele exato momento, a gerente pegou o telefone interno e chamou alguém. E quando essa pessoa chegasse ao salão, aquela cena de humilhação iria se transformar em algo que ninguém ali estava preparado para ver. Principalmente o milionário que acabara de ridicularizar a pessoa errada. O silêncio no banco parecia mais pesado a cada segundo. A gerente ainda segurava o telefone interno, visivelmente nervosa. Seus olhos voltavam constantemente para a faxineira e depois para o milionário Gustavo Albuquerque. Enquanto isso, Gustavo continuava confiante, como se fosse o dono do lugar. Então, gerente, meu empréstimo já foi aprovado ou não? Ele falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Porque eu tenho negócios grandes acontecendo. Não posso ficar esperando enquanto pessoas sem importância ficam andando para lá e para cá. Ele lançou mais um olhar de desprezo para a faxineira. Mais uma dose de humilhação. Mas naquele momento, as portas de vidro do banco se abriram.
Um homem de terno escuro entrou acompanhado de 2 funcionários. Era o diretor regional do banco. Algo extremamente incomum. Clientes comuns raramente viam alguém daquele nível aparecer pessoalmente. Assim que ele entrou, a gerente caminhou rapidamente até ele e disse algo em voz baixa. O diretor olhou imediatamente para a faxineira. Depois olhou para Gustavo. Seu rosto ficou sério, muito sério. Enquanto isso, Gustavo não percebeu nada. Ele continuava falando ao telefone, exibindo sua riqueza. Sim, pode mandar mais Pix. O dinheiro entra e sai rápido comigo. Algumas pessoas começaram a notar a movimentação. O diretor caminhou lentamente pelo salão. E então, parou bem perto da faxineira. Ela levantou o rosto calmamente. Os 2 trocaram um olhar silencioso. Um olhar que parecia carregar algum tipo de reconhecimento. Então o diretor falou algo que fez o coração da gerente acelerar. Senhora Helena, precisamos conversar. Alguns clientes se entreolharam. Gustavo também ouviu o nome. Mas ele riu. Senhora Helena, faxineira com o nome de madame agora? Ele nem imaginava que nos próximos minutos, o homem rico que tanto gostava de exibir dinheiro e humilhar os outros, descobriria que estava diante de alguém muito mais poderoso do que ele jamais imaginou. Quando o diretor regional do banco chamou a faxineira de Senhora Helena, o salão inteiro ficou em silêncio. Alguns clientes olharam confusos. A gerente parecia nervosa. E o milionário Gustavo Albuquerque começou a achar aquilo engraçado. Ele deu uma pequena gargalhada. Agora até a faxineira tem tratamento especial? Algumas pessoas tentaram evitar contato visual com ele, mas Gustavo continuou. O que foi? Ela pediu um empréstimo também? Ele riu novamente. Ou veio perguntar se pode receber o salário por Pix? Mais uma tentativa de humilhação. Mas algo já estava diferente no ambiente. O diretor do banco ignorou completamente Gustavo. Ele olhou apenas para a mulher. Senhora Helena, precisamos conversar em particular. A faxineira colocou o pano dentro do balde com calma, secou as mãos no uniforme e respondeu tranquilamente. Não precisa ser em particular. A gerente arregalou os olhos. Senhora, talvez seja melhor. Mas Helena balançou a cabeça. Não. Ela então se virou lentamente e olhou diretamente para o milionário que havia acabado de zombar dela. Acho que todos aqui já viram o suficiente. Algumas pessoas começaram a prestar atenção de verdade agora. Algo estava acontecendo, algo que ninguém estava entendendo. Gustavo cruzou os braços. Olha, eu realmente não tenho tempo para teatro. Eu tenho milhões em dinheiro em jogo aqui. Ele balançou o celular no ar. Negócios grandes, transferências por Pix, investimentos, contratos. Ele olhou novamente para Helena com desprezo. Coisas que gente pobre nunca vai entender. Mas Helena apenas sorriu levemente. E disse algo que fez a gerente prender a respiração. Engraçado ouvir isso, dentro de um banco que existe por causa da minha família. Por um segundo, ninguém entendeu, nem mesmo o milionário. Mas o diretor regional deu um passo à frente, porque agora a verdade começaria a aparecer. E quando aparecesse, o homem que tanto humilhou aquela faxineira provavelmente desejaria desaparecer dali. A frase da faxineira ecoou pelo salão do banco como um trovão. Este banco existe por causa da minha família. Por um instante, ninguém respirou. O milionário Gustavo Albuquerque piscou algumas vezes. E então começou a rir. Agora ficou boa a história. Ele bateu levemente na mesa. A faxineira agora é dona do banco? Algumas pessoas deram risadas nervosas. Outras apenas observavam em silêncio. Mas o diretor regional do banco não estava rindo. Muito pelo contrário. Ele caminhou até Helena e falou com respeito. Senhora Helena, acho que já está na hora. A gerente parecia quase pálida. Gustavo percebeu aquilo e franziu a testa. Espera, o que está acontecendo aqui? O diretor então virou-se para todos no salão e disse: Senhores, peço apenas alguns minutos da atenção de todos. O ambiente ficou completamente silencioso. Ele continuou:
Esta senhora que vocês estão vendo aqui, ele fez um gesto respeitoso em direção à faxineira. Bu não é apenas uma funcionária. Gustavo deu uma risada curta. Ah, não. Então ela é o quê? O diretor olhou diretamente para ele e respondeu com calma. Ela é Helena Ferraz. Algumas pessoas franziram a testa. O nome parecia familiar, muito familiar. Então o diretor completou. Filha do fundador deste banco. Um choque percorreu o salão. A gerente abaixou os olhos. Alguns clientes se entreolharam. E o milionário Gustavo ficou completamente imóvel. Porque aquele sobrenome, Ferraz, era conhecido em todo o país. Uma das famílias mais ricas do sistema financeiro. Donos de bilhões em dinheiro. Controladores de bancos, fundos e empresas gigantes. Mas Gustavo ainda tentou rir. Isso é alguma piada? Então o diretor deu o golpe final. E a atual controladora majoritária do grupo. Agora, ninguém no banco ousava fazer um som. Porque naquele instante, todos perceberam que o homem que tanto gostava de exibir seu dinheiro tinha acabado de humilhar a pessoa mais poderosa daquela sala. O silêncio dentro do banco agora era absoluto. Parecia que o tempo tinha parado. O milionário Gustavo Albuquerque estava completamente imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. Helena Ferraz, filha do fundador, controladora do banco, uma das mulheres mais ricas do sistema financeiro. E ele tinha acabado de provocar uma cena pública de humilhação contra ela. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Então Gustavo tentou rir novamente, mas sua voz já não tinha a mesma confiança. Olha, isso só pode ser algum tipo de brincadeira. Ele apontou para o uniforme de faxineira. Vocês querem que eu acredite que uma mulher com bilhões em dinheiro está aqui limpando o chão? Helena olhou para ele com a mesma calma de antes. Às vezes é preciso ver de perto como as pessoas realmente tratam quem acreditam ser invisível. A frase atravessou o salão como uma lâmina. Algumas pessoas começaram a entender. Aquilo não era coincidência. Era um teste silencioso. Helena continuou. Nos últimos meses, eu venho visitando várias agências disfarçada. A gerente confirmou com a cabeça. Observando clientes, funcionários e, principalmente, ela olhou diretamente para Gustavo. Como pessoas ricas tratam quem tem menos dinheiro. O rosto do milionário começou a perder a cor, porque agora as peças estavam se encaixando. A cena, a calma dela, o diretor, o silêncio da gerente. E então Helena disse algo que fez o estômago de Gustavo gelar. E o senhor acabou de dar um dos piores exemplos que eu já vi. Ele tentou se defender. Olha, eu não sabia. Eu achei que... Mas Helena levantou a mão. Exatamente. Ela respirou fundo. E o senhor achou que podia humilhar alguém. Agora, o homem que minutos antes exibia piques, dinheiro e arrogância, começava a perceber que sua situação estava prestes a piorar. Muito. O milionário Gustavo Albuquerque agora parecia um homem completamente diferente daquele que, minutos antes, falava alto sobre dinheiro, piques e investimentos. O suor começava a aparecer em sua testa. Ele passou a mão pelo cabelo, tentando recuperar a compostura. Senhora Helena, eu realmente não sabia. Sua voz já não tinha a mesma arrogância. Algumas pessoas no banco começaram a cochichar. A notícia estava se espalhando pelo salão como fogo. O homem que havia protagonizado uma cena pública de humilhação agora estava diante da verdadeira dona do banco. Helena continuava tranquila, muito tranquila. Ela observava Gustavo como alguém que analisa uma situação já compreendida. O senhor não sabia quem eu era. Ela assentiu levemente. Mas sabia quem achava que eu era. Essa frase caiu como um peso no ambiente. Gustavo tentou sorrir. Olha, eu acho que houve um mal-entendido. Às vezes as pessoas falam coisas no calor do momento. Mas Helena respondeu imediatamente. O senhor falou com muita convicção. O diretor regional e a gerente permaneciam em silêncio. Eles sabiam que aquilo era mais do que apenas uma conversa. Era uma lição. Helena então caminhou lentamente até a mesa onde Gustavo estava sentado. Ela olhou para o celular dele.
O senhor mencionou várias vezes seu dinheiro. Ela fez uma pausa. Transferências por Pix. Outra pausa. E também disse que estava aqui buscando um empréstimo. Gustavo engoliu seco. Sim, um investimento grande. Helena levantou os olhos para ele. Eu vi. Aquilo fez Gustavo congelar. Viu? Helena confirmou. Sim. Então ela disse algo que fez o coração dele acelerar. Porque o pedido de empréstimo passou pela minha mesa antes de chegar aqui. Agora, o homem rico que minutos antes fazia questão de mostrar seu poder, começava a perceber que a situação estava virando completamente contra ele. E o pior ainda estava por vir. O milionário Gustavo Albuquerque agora estava completamente tenso. A confiança que ele exibiu minutos antes havia desaparecido. O salão do banco permanecia em silêncio absoluto. Todos queriam saber o que aconteceria agora. Helena olhou diretamente para ele. Seu pedido de empréstimo chegou até mim esta manhã. Gustavo tentou recuperar a postura. Sim, é um investimento grande, um projeto imobiliário. Estamos falando de dezenas de milhões em dinheiro. Helena assentiu calmamente. Eu sei exatamente do que estamos falando. Ela fez uma pequena pausa. Aliás, analisei pessoalmente seus relatórios financeiros. O coração de Gustavo começou a bater mais rápido. Helena continuou. Sabe o que achei interessante? Ele tentou manter o sorriso. O quê? Ela respondeu com tranquilidade. A diferença entre o que o senhor diz ter e o que realmente tem. Algumas pessoas no banco começaram a trocar olhares. Gustavo ficou rígido. Eu não estou entendendo. Helena olhou para o diretor do banco. Ele abriu uma pasta e colocou alguns documentos sobre a mesa. Esses são seus extratos reais. Gustavo empalideceu. Helena continuou. Sim, o senhor movimenta bastante dinheiro. Ela apontou para um dos papéis. Principalmente através de transferências por Pix. Outra pausa. Mas grande parte desse dinheiro vem de empréstimos sucessivos. Agora alguns clientes começaram a entender. O milionário respirou fundo. Isso se chama alavancagem financeira. Helena assentiu. Pode até ser. Ela então disse algo que fez o estômago dele gelar. Mas quando a dívida supera a capacidade de pagamento, ela olhou diretamente nos olhos dele. Isso se chama risco. O diretor então acrescentou. E seu histórico mostra atrasos recentes. O rosto de Gustavo estava completamente pálido agora. Porque naquele instante, o homem que se dizia rico, que humilhava os outros exibindo dinheiro, estava sendo desmascarado diante de todos. E Helena ainda não tinha terminado. O milionário Gustavo Albuquerque agora parecia um homem completamente diferente daquele que entrou no banco minutos antes. O terno caro ainda estava impecável. O relógio de luxo ainda brilhava em seu pulso, mas a segurança que ele demonstrava tinha desaparecido. O salão inteiro observava em silêncio. Helena virou mais uma página dos documentos. Senhor Gustavo, o senhor realmente movimenta muito dinheiro. Ela fez uma pequena pausa, mas também acumulou muitas dívidas. Gustavo tentou reagir rapidamente. Isso é normal no mundo dos negócios. Helena concordou com a cabeça. Sim, empresários costumam usar empréstimos para crescer. Então ela apontou para outra linha no relatório. Mas quando esses empréstimos começam a ser usados apenas para pagar dívidas antigas, a situação muda. O diretor do banco complementou. Especialmente quando existem atrasos. Algumas pessoas começaram a cochichar novamente. Helena continuou. Nas últimas semanas, o senhor fez várias transferências urgentes por Pix para cobrir parcelas vencidas. O rosto de Gustavo estava completamente pálido agora, porque naquele momento, sua imagem de homem rico estava desmoronando diante de todos. Helena, então, fechou a pasta lentamente. Por esse motivo, ela respirou fundo. Seu pedido de empréstimo foi negado. O impacto da frase foi imediato. Gustavo arregalou os olhos. Negado! Ele tentou se recompor. Isso é um absurdo. Eu sou um cliente antigo, já movimentei milhões em dinheiro aqui.
Mas Helena respondeu com a mesma calma de sempre. E hoje, o Senhor também nos mostrou algo muito mais importante. Ela fez uma pausa. Seu caráter. O silêncio tomou conta do banco novamente, porque todos ali sabiam exatamente ao que ela estava se referindo. A cena de humilhação, as risadas, o desprezo. O homem que gostava de ver os outros humilhados, agora estava sendo exposto diante de todos. E a lição final ainda estava por vir. Helena caminhou lentamente pelo salão do banco. O uniforme de faxineira ainda estava nela, mas agora todos sabiam quem ela realmente era. Não apenas uma funcionária, mas uma das mulheres mais ricas e influentes daquele sistema financeiro. A dona do banco, a mesma mulher que minutos antes havia sido alvo de uma cena pública de humilhação. Ela parou diante do milionário Gustavo Albuquerque. Ele já não parecia mais o homem arrogante que falava alto sobre dinheiro, PIX e investimentos. Agora parecia pequeno, inseguro, quase envergonhado. Helena então disse algo que fez o silêncio dominar completamente o salão. Sabe por que eu venho aqui disfarçada? Gustavo não respondeu. Ela continuou. Porque o verdadeiro caráter das pessoas aparece quando elas acreditam que estão diante de alguém sem importância. Algumas pessoas abaixaram os olhos. Outras refletiam sobre o que tinham acabado de presenciar. Helena então completou. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Ela fez uma pausa. Casas, carros, empresas. Outra pausa. Mas nunca compra respeito. O milionário permaneceu imóvel, porque naquele dia ele havia aprendido da forma mais dura possível que a arrogância pode custar caro, muito caro. Helena então caminhou em direção à saída do banco. Antes de sair, ela disse algo que ninguém ali esqueceria. Nunca humilhe alguém apenas porque você acredita que essa pessoa tem menos dinheiro do que você. O salão permaneceu em silêncio enquanto ela desaparecia pela porta. E naquele momento, todos ali entenderam a verdadeira moral daquela história. Às vezes, a pessoa que você decide humilhar é exatamente aquela que tem o poder de mudar completamente o seu destino. Se essa história te fez refletir, já deixa o seu like aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar desse milionário. E compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa lição hoje. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias cheias de reviravoltas como essa. Porque aqui, cada história tem uma lição que pode mudar a forma como você vê o mundo.